E aí, pessoal do nono ano, vocês estão bem, gente? Tá todo mundo com saúde? Olha só, estamos ainda em meio a esta pandemia, né? Mas vamos continuar acreditando que tudo vai ficar bem e que logo, logo nós estaremos juntos na escola para aprender muito mais, beleza? Então, olha só, na aula de hoje nós vamos fazer algumas resoluções, tá? De questões que são do material de vocês, que são questões lá daquele setor, daquela parte rumo ao ensino médio, tá bom? Questões objetivas. E aí eu selecionei tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, para nós fazermos aqui algumas revisões e assim vocês aprenderem mais e quem sabe, se tiver ficado alguma dúvida, conseguir tirar essa dúvida aqui, tá bom? Então vamos lá. Vai anotando aí, se você tiver com o seu caderno, com sua apostila, pega para poder já ir marcando, ver se você fez certo ou errado. Mas se não tiver aí tão pertinho de você, vai anotando o que eu estou falando, porque aí depois você pode conferir no seu material, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma questão que está na página 15, tá bom? 15 e 16 do módulo 1. Nos traz um soneto, tá? Um soneto é um poema de 4 estrofes, sendo as 2 primeiras 2 quartetos e as 2 últimas 2 tercetos, tá bom? E aí, esse soneto é do Camões, que é um poeta português, que é um poeta universal, né? E assim, talvez você já ouviu falar dele, inclusive eu já trabalhei um poema dele, quando a gente estava ainda em sala de aula, no início do ano, e vocês vão estudá-lo com mais profundidade no primeiro ano, tá bom? Em literatura. Então vamos lá. Leia o soneto Alma Minha Gentil que te partiste, do poeta português Luís de Camões. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo que significa celeste, sublime, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio, de perdeste, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então aqui, de forma breve, a gente consegue perceber que este eu lírico fala com uma outra pessoa, e esta outra pessoa é alguém que ele amava muito, né? E ele afirma aqui que repousa lá no céu, né? Ou seja, esta pessoa a quem ele ama está no céu repousando e ele ficou aqui na terra, ó, e viva eu cá na terra sempre triste. E aí a gente percebe que ele pede que esta pessoa que está lá no céu, este amor, né, esta pessoa amada, não esqueça dos momentos que eles aqui tiveram, como ele menciona aqui, ó, não te esqueças daquele amor ardente. E aqui ele fala para que esta pessoa que está lá no céu rogue a Deus. Então ele fala aqui, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te. Ou seja, ele pede para que esta pessoa amada peça a Deus, rogue a Deus que ele que está aqui vá para lá, né? Porque ele fala assim, ó, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Ou seja, ele quer ir para vê-la, né? Ele quer também subir para o céu e ver essa pessoa amada. Resumidamente, este poema fala sobre isso, né? E a gente percebe que é uma linguagem clara, uma linguagem acessível, tá? Que o Camões utiliza, porque essa é uma das marcas dele. E como a gente pode perceber aqui, ele está falando do amor e falando também da vida, né? Da brevidade da vida, que são temas universais, ou seja, são temas que podem ser falados se referindo a qualquer pessoa do universo, qualquer pessoa da Terra, tá bom? E essa questão da universalização de temas é uma marca do Camões, porque ele gosta de falar de temas universais, beleza? Agora vamos então para a questão. No soneto, o eu lírico
Nesse caso, gente, olha só. Esse eu lírico, ele, letra C, expressa o desejo de que sua própria vida também seja abreviada, que foi o que a gente conseguiu perceber aqui, né? Nessas duas últimas estrofes, de forma clara, porque ele pede aqui, olha, roga a Deus aí que ele me leve também para ficar perto de ti. É isso que ele está pedindo. E a gente consegue perceber justamente isso nessa questão, nessa alternativa. Expressa o desejo de que sua própria vida também seja abreviada, tá? Então essa é a questão correta, tá bom? Então, por exemplo, a letra D fala assim: suplica a Deus que sua amada também se liberte dos sofrimentos terrenos. A gente não percebe esse tipo de pedido dele, né? Na verdade, ele está falando, não é com Deus, ele está falando com a pessoa amada. Então, o vocativo aqui é a pessoa amada. E aí, ele vai e pede para que a pessoa amada peça a Deus que ele também vá, né, para perto dela. Entenderam? Maravilha. Então, vamos para a próxima. Essa outra questão também se refere ao mesmo texto. Embora predomine no soneto uma visão espiritualizada da mulher, que é uma característica do Camões, em conformidade com o chamado platonismo. O que é o platonismo, gente? Vem do Platão, né? Do filósofo, do mundo das ideias, tá? Dessa abstração. Então, essa questão da visão espiritualizada da mulher tem a ver com o chamado platonismo, tá? Do amor platônico, né? Do mundo das ideias, do amor das ideias. Verifica-se certa sugestão erótica no seguinte verso. Esse poema traz uma visão espiritualizada do amor, da mulher, mas ele tem um trecho que traz aí, que denota uma sugestão erótica. Que trecho é esse? Ou seja, que tem uma ideia mais do amor sensual, né? Mais também do contato, do toque físico entre os dois. Qual é essa estrofe? Qual é, na verdade, este verso, né, que está em uma estrofe? Nesse caso, é a letra A, que está aqui em itálico, viu? Marca aí, anota aí no teu caderno ou na tua apostila. Não te esqueças daquele amor ardente, que está na segunda estrofe. Aqui, ó. Não te esqueças daquele amor ardente. A palavra ardente, esse adjetivo, nos refere, então, ao fogo do amor, né? A metáfora do fogo, como a gente até já estudou quando a gente viu o poema do Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, e como eu expliquei para vocês também na aula sobre metáfora da semana passada, tá bom? Portanto, a palavra ardente nos traz aqui no sentido erótico, ok? Maravilha! Próxima questão também desse soneto diz assim: de modo indireto, o soneto camoniano acaba também por explorar o tema da efemeridade da vida, certo? Ou seja, esse soneto, como ele fala da vida e como ele fala, o eu lírico fala lá no texto que ela foi, né? Ela se foi muito breve, foi muito rápido, foi para o céu, ou seja, nesse caso está dizendo a respeito da morte. O soneto fala sobre a efemeridade da vida. O que é efêmero? É uma coisa rápida. Ou seja, é assim, a gente está vivo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a vida é efêmera. E é isso que o soneto, de modo indireto, porque o tema principal aqui é o amor entre os dois, né? Essa visão espiritualizada da mulher também, porque ela está lá em cima e ele ficou. Então, esse também pode ser considerado um tema que nós podemos encontrar aqui nesse texto de modo indireto. Bom? Beleza, vamos para mais uma? Essa daqui é do Enem, tá? Enem 2012, e ela está na página 50 do módulo 1 de vocês, tá bom? Eu escolhi algumas questões para a gente comentar e escolhi essa aqui também que eu acho ela muito legal. Olha só, é um texto, é um conto curtinho do Carlos Drummond de Andrade. O título dele é Aquele Bêbado. Leia comigo aqui. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício. Comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro
ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Beleza? Então, vamos para a questão. Vamos lá. A causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, observem a questão. Ela já está afirmando que no final, ou seja, no último parágrafo, a gente tem aqui um efeito irônico. Olha só, morreu de etilismo abstrato. Etilismo, tem o álcool etílico, né, gente? A palavra aqui que tem a ver com química. Então, a gente vê aqui, ó, que ele vem falando de um modo irônico. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. E aí, depois... morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Ou seja, é como se ele soubesse que ele estava aí com essa coroa de que ele é um ex-alcoólatra. E quando a gente olha para esse parágrafo anterior, diz aqui, ó, o mais ele achou que podia beber. Ele deixou de beber, aqui tá falando álcool, no primeiro parágrafo, né? Aí no segundo já fala, bebia, o que ele bebia, gente? Paisagens, músicas do Tom Jobim, versos de Mário Quintana, o que nos permite concluir que essa expressão bebia é metafórica, né? Sentido figurado. Porque ele está falando aqui que ele deixou de beber, juro nunca mais beber álcool. E bem aqui os amigos dele falam, curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. E nesse parágrafo é que a gente mata a questão. Porque aqui está falando o que mais ele chamou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim e versos de Mário Quintana. Sabe quando você ingere cultura? Ou seja, ele está bebendo aqui cultura e não, de forma específica, o álcool, tá bom? Então, quando a gente pensa e consegue compreender que essa parte aqui é metáfora, é sentido figurado, a gente entende qual é a questão e a alternativa correta, que no caso é a letra A. Metaforização do sentido literal do verbo beber. Ou seja, foi metaforizado. O sentido literal em que o poeta coloca aqui, que o cara realmente deixou de beber, depois é explorado como sentido figurado, né? Colocado aí porque ele começou a beber outras coisas, né? Músicas, cultura e etc. Tá bom? Essa questão é muito interessante. Vamos lá, então, para a próxima. Essa aqui, eu fiz um print lá do material de vocês, porque ela não tem na internet, né? Em outros sites. E aí ela está na página 13, é conteúdo do módulo 2, do segundo bimestre. É a questão que se refere ao conto do Machado de Assis, A Cartomante, que nós estudamos em várias aulas, né? Fiz várias videoaulas sobre esse conto. Então vamos lá? Olha só. Fragmento de A Cartomante. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela, Rita, não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a atenção do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Beleza. Nem experiência, nem intuição. Então vamos focar aqui nesse finalzinho, olha só. Faltava-lhe, para Camilo, faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos, nem experiência, nem intuição. Quando a gente olha aqui para esse trecho, que ele fala, faltava-lhe tanto a ação do tempo, a gente pode associar a ação do tempo com a experiência, né? Quem já viveu muito tempo tem experiência. É isso que o Machado de Assis quer dizer. Vocês poderiam fazer essa associação, tá? E aqui também, como eu até mencionei lá na aula que eu analisei o conto A Cartomante, uma aula que eu fiz até no quadro, como os óculos de cristal. Então, quando fala como os óculos de cristal, se refere à intuição, porque é como se os óculos de cristal fossem a bola de cristal, né? Que você usa para poder
fazer alguma coisa. E nesse caso a intuição é os óculos de cristal. É a nossa possibilidade de acreditar no que a gente pensa e meio que ter uma bola de cristal do que vai acontecer e seguir essa intuição, tá? Então, o autor diz que faltava para Camilo tanto a ação do tempo como os óculos de cristal. Então, ele não tinha nem experiência, nem intuição, nenhum dos dois. O que é catacrese? O texto 2. Catacrese é uma figura de linguagem, tá? Pode ser considerada uma metáfora já absorvida no uso comum da língua, de emprego tão corrente que não é mais tomada como tal e que serve para suprir a falta de uma palavra específica que designe determinada coisa. Por exemplo, braços de poltrona, cair num logro, dentes de serrote, nariz do avião, pescoço de garrafa, virar um vaso de cabeça para baixo. São expressões que a gente já utiliza tanto que a gente já nem percebe, né, que são metáforas. Mas que a gente vê, então, que o uso é demais, ou seja, sempre sendo utilizado. E aí, isso acontece aqui no texto. Olha só. No fragmento de A Cartomante, de Machado de Assis, identifica-se catacrese na expressão, justamente na expressão letra D. Berço, põe no berço, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Às vezes as pessoas já vêm de berço, desde recém-nascido, desde criança, com essa ideia da intuição bem firme, né, nas suas decisões, tá? E aí, é isso que o Machado quer colocar aqui pra gente. Cartas do marido não é, porque foi utilizado aqui no sentido literal mesmo, tá bom? Boca fina também, é um trechinho aqui da descrição, tá? Então, a gente consegue perceber que é a letra D, berço. E a terceira, a metáfora óculos de cristal, representa a seguinte característica que falta a Camilo. Era só observar no texto, tá bom? Tá bem que dizendo, nem experiência nem intuição. Portanto, os óculos de cristal se referem à intuição. Tá bom, gente? Então, essas são as questões que eu escolhi. Espero que vocês tenham compreendido. Elas fazem um arremate aí, né? Uma junção de vários conteúdos que nós trabalhamos. Eu lírico, metáfora, Machado de Assis e etc. E também com essas explicações, acredito que deu para vocês clarearem um pouco mais a respeito dessas questões objetivas que às vezes deixam a gente um pouco confusas, né? Mas tomara que vocês tenham aprendido, tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.